E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se por algum acaso você ainda não me conhece, né? Chegou agora, está dizendo, quem é essa pessoa que está falando aí comigo? Eu me chamo Heleno Júnior, né? E sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade. Hoje a gente vai conhecer um esporte massa, né? Talvez vocês já conheçam algumas modalidades, saiba como funciona, mas a gente vai aí ver mais detalhes, né? E alguns vídeos, de repente, tem alguma modalidade que você ainda não viu, né? Não sabe como funciona. Então a gente vai ver hoje. Como eu gosto sempre de começar, né? Quero agradecer a nossa querida Helena, minha xará aí, né? Que está hoje fazendo a nossa tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então sempre convido você que está nos assistindo, mesmo que seja uma pessoa ouvinte, dê uma atenção, aprenda, né, também aí a como se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva. Então, é uma oportunidade de você aprender sobre educação física e também sobre Libras. Veja aí que massa, né? Então, além da minha xará, que está aqui comigo hoje, eu estou com ela, que eu tenho certeza que já mandou aí o grito em caps lock, né? Falando com vocês aí, chamando para essa aula, que é a nossa querida professora Jeanne. Gente, em alto, em caixa alta, vem-te embora, porque tá uma delícia. E fala de atletismo, que eu pratiquei lá na minha era jurássica, sabe? Eu pratiquei e eu amei, amo todas as modalidades. Então, vamos conhecer para depois a gente fazer o quê? Escolher qual é que a gente vai fazer, gente. Esporte, dança. É vida, meu povo. E vida longa, né? Vamos combinar, né? Saúde. Vem. Com certeza, né? Se movimentar. A vida é movimento, né? Então a gente precisa aí sair da cadeira, sair da cama, sair do sofá e praticar e procurar o que a gente gosta, né? Acho que o mais importante é quando a gente fala de práticas corporais, qualquer que seja, né? É importante que seja algo que a gente goste. Quando a gente identifica um esporte, uma prática, né, que a gente sente prazer em fazer, então aquilo fica muito mais legal, né? Então, ó, se você perdeu a aula passada, caso você não tenha conseguido, né, assistir, você pode acessar aí através desse QR Code que vai estar na tela de vocês. Então é só apontar a câmera do seu celular e aí vocês vão poder ser direcionados lá para o canal do YouTube, onde tem essa aula, caso vocês tenham perdido, né? E se tiver assistido, pode assistir de novo, pode assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Fica aí à vontade para maratonar nossas aulas. Então, fica aí essa oportunidade, tá bom? Vamos aos recadinhos, né? De sempre, nós temos aí o aplicativo do Educa Recife, que é lá onde a professora Jeanne já mandou o convite aí em caps lock, caixa alta, dizendo para vocês aparecerem na nossa aula. Então, já tem aqui um QR Code também, né? Cleitinho já jogou aí para vocês poderem fazer esse download, que é gratuito. O aplicativo você não paga nada, não consome internet. Você pode assistir ao vivo e pode assistir depois lá no repositório e ainda conversar com a gente, né? Então, vejam aí que oportunidade. Esse aplicativo são para os estudantes, né, da nossa rede municipal de ensino. E aí, número de matrícula, data de nascimento, tranquilinho, show de bola, só fazer, tá? Mas caso você esteja nos assistindo aí pela TV Nova, em qualquer lugar desse mundão, seja em Recife ou não, né? Você também pode assistir as nossas aulas, né? Você pode estar se perguntando aí, mas eu não sou estudante da rede, né? Como é que eu faço? Canal do YouTube. Então tem um QR Code na tela também para vocês. E vocês podem colocar na barra de pesquisa, né? Coloca lá Educa Recife. Tem as playlists, então a galerinha do 8º ano pode maratonar as aulas do 8º, as do 7º, do 6º, o que vocês quiserem assistir. Inclusive, se você é uma pessoa adulta, você também tem lá Educação para Jovens e Adultos. Então, aulas incríveis, vão lá conferir, tá? Vamos embora para o nosso conteúdo, falando de atletismo, né, que é uma modalidade esportiva que está dentro da classificação dos esportes de marca. E aí é muito importante a gente entender o que são esses esportes, para que a gente não pense que, quando a gente fala de esporte de marca, nós estamos falando de
de marcar ponto ou de marcar algum local. Não, não é isso, né? A gente não está falando ali de deixar uma marca em algum local. Nós estamos falando de conseguir estabelecer marcas, né? Tempos ali. Então, como é que a gente pode classificar esses esportes, né? Esses esportes de marca envolvem aí um conjunto de modalidades que são caracterizadas aí pela comparação entre 3 parâmetros, né? Quer dizer, que podem, entre os 3 não, podem acontecer de 3 formas diferentes, né? Essas marcas, elas podem ser computadas a partir desses 3 parâmetros, que são o tempo, a distância ou os quilos, né? O peso aí, que pode ser quilos, pode ser gramas, né? Então, tem essa variação. E aí, dentro do atletismo, a gente tem diversas modalidades que usam parâmetros diferentes, né? Algumas delas são medidas pelo tempo, né? Então, a marca é quanto tempo você conseguiu. Eu bati essa marca. Então, por isso que os esportes são chamados... por isso que essa classificação é chamada dessa forma. Porque se você bate um determinado tempo, você atingiu uma determinada marca. Se você levantou uma quantidade de pesos, você conseguiu atingir uma determinada marca, né? Se você conseguiu atingir uma determinada distância, que também está relacionada aos metros, né? Você ali está também atingindo uma determinada marca. Então, no atletismo, a gente tem essas diversas modalidades e vocês vão poder conhecer algumas delas agora. Então, eu vou passar alguns vídeos e a gente vai comentando sobre cada uma delas. Então, ó, ainda falando aí dos esportes de marca e agora mais especificamente do atletismo. Então, as provas de salto, né, nós temos aí diversas, como se fossem submodalidades dentro do atletismo, né? Então, as provas de salto, elas se dividem em salto vertical e salto horizontal. E aí as provas de saltos verticais, né, implicam o salto em altura e o salto com vara. Então, nós temos aí essas duas modalidades na parte vertical. Quando a gente fala horizontal, né, as provas de salto, elas abrangem o salto em distância e o salto triplo, que são bem parecidos, né, esses dois de distância, né, esses dois horizontais. O que vai diferenciar aí é a corrida, né, porque no triplo existem lá as 3 passadas que você tem que dar antes de fazer o salto. Já o em distância não, esse salto ele é feito direto, né? Tem a tábua lá, que é o parâmetro, você salta e vai direto para a caixa de areia. Então, vamos começar vendo um vídeo aí de salto em altura. Então, ó, o atleta, ele tá lá se posicionando nas raias, né? Na parte lá das corridas, e aí a câmera vai chegar nele agora, ele tá lá no cantinho, né, começando a corrida agora. E aí, ó, ele vai, se prepara, faz as passadas também e aí consegue finalizar, né, fazer o salto aí sem derrubar o sarrafo, que é a parte que fica lá como um parâmetro de onde eles vão passar por cima, né? Então, deixa eu passar que a gente tem outro. Daí já chama de marca, né? A marca que ele fez acima do sarrafo. Do sarrafo, exatamente. Então, deixa eu voltar aqui pra gente ver do começo. Mais um em altura. E aí, ó, se prepara. Vejam que é diferente do outro, né? O outro ele pegou lá uma distância bem maior, né? Esses aí eles já vão bem mais perto. E aí, ó, no final, né, tem aí a classificação deles, né? Porque como a professora Dini estava falando, né, professora?
o próprio sarrafo já é ali a marca onde eles vão ultrapassar, né? Então quanto mais a mais, né? Mas para cima você marcar do sarrafo, né? Tiver mais distante, ali é que tá a marca, né, professor? Isso. Exatamente. Ah, meu Deus, é uma emoção. Eu tava contando que eu tinha minhas colegas, né? E eu nunca fiz essa modalidade, eu não tinha pump para isso, né? Então, ela tinha. Só que na anatomia feminina dela, ela tinha um bumbum avantajado para trás. Então, ela tinha que fazer um esforço, né, para fazer o arco do corpo. Imenso. E sempre que ela, porque são 3 tentativas, né? A primeira tentativa, o bumbumzinho dela, ó, derrubava o sarrafo. É uma curiosidade, viu? Mas porque aí, veja, a estrutura corporal, querendo ou não, ela influencia na modalidade que você vai praticar, né? E isso aí não restringe. Todo mundo pode praticar. Tanto é que ela já foi campeã várias vezes, só que ela sabia que, no primeiro, ela sabia que ela ainda ia ter que modular o arco mais, né? Ficar mais voltado, mais assim. E aí, durante o treinamento, isso é ajustado, né? O que é que você precisa fazer? Inclusive, aí na tela também tem eu botei uma imagem de uma bonequinha, né? Que ela faz aí esse movimento mostrando o movimento do corpo dela, né? Ela faz um arco, é como se aquela ponte que a gente faz no chão. Isso. É como se fosse essa ponte fazendo aí no ar, né? E aí, essa marca, ela é determinada pela altura. Então, cada vez que os atletas vão passando, né, e ninguém derruba, se derruba é eliminado. Os que vão passando meio que de fase, eles vão subindo, né? Então vai subindo ali a altura. Tem aí, ó, na tela para vocês, que eles saltaram 2,11 metros, né, de altura, o primeiro colocado. O segundo e o terceiro só conseguiram saltar 2,4. Então, a partir disso, né, é essa a marca. Então, qual foi a marca que ele atingiu? 2,11 metros. Qual foi a marca que o outro atingiu? 2,4 metros. Então, é a partir disso esse parâmetro. Vamos embora para o próximo vídeo, que ainda é do salto em distância. Quer dizer, ainda é de salto, né? Mas agora o salto em distância. E aí, o vídeo tá em inglês, né? Mas eu vou contar para vocês mais ou menos do que se trata, né? É o depoimento de um atleta dos Estados Unidos, falando sobre como é a relação do esporte para pessoas com deficiência, né? A gente tem aí a modalidade acontecendo do salto em distância e ele é uma pessoa com deficiência visual. Então, ele conta como é essa preparação, né? Como é que acontece. E aí, ó, ele agora está falando sobre as palmas, né? Como ele tem essa deficiência visual, a forma dele conseguir identificar quando é que ele está chegando próximo da caixa de areia é através dos comandos do técnico. Então, é através das palmas, né? Quando o técnico vai batendo palma, ele vai identificando qual é o momento que ele tem para saltar, né? Porque antes da caixa de areia, a gente tem uma tábua, né? Eu esqueci agora o nomezinho, mas a gente tem essa tábua que serve de referência, né, para que você possa realizar o salto. Então, é a tábua de impulso, né? Tábua de impulso, exatamente, olha aí. E aí, é através dessa tábua de impulso que eles vão lá, né? Ele tem que saber quando é que ele está chegando na tábua de impulso. Então, o técnico ele vai batendo palma, né? E aí isso é treinado antes, obviamente. Sim. Então, ele já sabe, no momento que acelera a palma, né, quantas palmas faltam ali para ele chegar perto da tábua para poder saltar. Então vejam como é super interessante, né? E o que eu tinha acabado de falar aí, que o esporte ele é para todos, né? Todos e todas. Todos e todas. Então, sempre. Todo mundo pode praticar, né? Lógico que é considerado a nossa individualidade biológica, né? O nosso corpo, a nossa particularidade. Então cada pessoa vai se adequando aí à modalidade. Então vamos agora entender um pouquinho sobre a parte dos arremessos e lançamentos, que aí a professora Dini já fez. Gente, sim, eu adorava. Depois eu terminava com o braço. E o bom disso é saber que não é só o braço,
é toda essa parte. São pontos, e são coisas que eu estudei em dança. Sim. Os pontos de impulso que o corpo, então você faz com o corpo inteiro, né? É interessantíssimo, é fantástico. Um movimento completo, né? Todo mundo acha que é só o ato de lançar ou arremessar, né? Então, ó, a gente tem aí as modalidades oficiais de arremessos e lançamentos. Então, uma outra característica aí, agora, que por mais que envolva peso, a marca ela ainda é determinada pela distância, né? Por mais que o arremesso de peso, né? Você diz, então essa aí é a parte do peso, né? Daqueles parâmetros que falou no começo. Ainda não. No atletismo, a gente vai, esse arremesso ou lançamento, a marca é determinada pela distância que o atleta ou a atleta consegue lançar ou arremessar o determinado objeto. Então, dentro dessas categorias, nós temos aí o arremesso de peso e nos lançamentos nós temos martelo, disco e dardo. E aí essas modalidades elas estão realizadas dentro de uma área limitada. Porque imagina, se de repente eu arremesso ou lanço e a área está livre, vai passar alguém ali, querendo ou não, né? Vai que a pessoa está indo para outro lugar e eu posso de repente atingir aquela pessoa, né? Então por isso que essa área ela é delimitada, né? Para que as pessoas não cheguem perto e para que esses objetos também não atinjam ninguém. E aí algo muito importante é a gente entender a diferença entre lançamento e arremesso, né? O arremesso é sempre quando o objeto está mais próximo do nosso corpo e o lançamento sempre quando ele está um pouquinho mais distante. Então vamos ver aí agora um pouquinho do arremesso de peso. E aí, ó, no arremesso de peso existe uma área, né, tipo um círculo, que é onde o atleta precisa fazer o giro e em seguida fazer o arremesso, né? Então, ó, eles se preparam, geralmente de costas para a área, né, onde eles vão lançar, para poder fazer o movimento e lançar. Então, é o que a professora Dini falou, né? É entender que o corpo todo funciona. Então, percebam aí que por mais que o peso esteja, né, na mão do atleta, ele precisa fazer um movimento com o corpo todo. E aí, ó, como eu falei, no final aparece a marca, né? Qual a distância que eles conseguiram atingir. Exato. Ali arremessando aquele peso. E eu não fazia esse do giro completo, do giro. Eu fazia o que o segundo fez. Girava só com essa parte do corpo e imagina, é um arremesso, né? Mas o impulso maior era no quadril. Sim, sim, sim. Porque tem essa rotação, né? Ele começa daqui e aí ele tá de costas, né? Isso. E aí tem a opção, que é de fazer o giro para poder lançar. Ou ele pode daqui, né? Ele tá aqui, ele pode afastar e somente jogar. Então, é aquela coisa, é a particularidade do atleta. O que acontece é que existe essa marca, né? Esse círculo, onde o atleta não pode pisar fora dele. De jeito nenhum, isso é uma regra muito rígida. Rígida. Então, independente se o atleta faz o giro ou não, a regra é que ele não pode, né? Ele tem que estar nessa posição, mas aí ele não pode, quando ele se afastar, ele pisar fora do círculo lá que está delimitado. Então, vamos seguir aqui, agora vendo um pouquinho do arremesso de dardo. O lançamento de dardo é um esporte olímpico. Em Teresina, 2 garotos correm atrás de um sonho, disputar as Olimpíadas. Estou aqui treinando bastante para ir futuramente para a Olimpíadas. É o meu sonho, né? A gente treina debaixo desse sol esperando, né, a possibilidade de ganhar. Porque assim, isso inspira muita gente, sabe? Porque os verdadeiros campeões vêm dos piores obstáculos. O sonho ainda está longe da realidade. Treinando em local inadequado, os atletas esperam vencer mais essa barreira. O local onde a gente treina é muito ruim, né? A situação. Principalmente é o sol, né? Que é muito quente
E não tem muito dardo assim oficial para a gente treinar de tarde de treinamento, que a gente treina com bambu. Com o peito cheio de medalhas, os jovens da região sul da capital piauiense falam com orgulho dessas conquistas. Isso daqui foi a mais difícil, que foi a 2012 em Poços de Caldas, que foi a terceiro do Brasil. Isso daqui foi ano passado em São Luís, que foi Norte e Nordeste. Se não fosse elas, eu não ia viajar, né? Debaixo de um sol escaldante, eles treinam, alongam e arremessam os dados em busca da perfeição e do reconhecimento. Reconhecimento, porque assim, embaixo desse sol aqui desgasta muita energia, né? A gente tem que ter um gás a mais para conseguir concluir o treino. É muito difícil, né? Pessoa treinar de base no sol quente, mas vale muito a pena. Residencial Portal do Sul, fica na região sul da capital piauiense. É no meio aqui desse mato que 2 atletas, futuros atletas brasileiros, treinam, fazem arremesso de dardo. Mas o que mais chama a atenção é que é de bambu, enquanto o dardo oficial é de fibra de vidro e pesa 600 gramas. Professor, os garotos estão se superando a cada momento. A força de vontade de superar para eles é muito bom, viu? Mas é isso mesmo, na ausência de material, né, adequado, o improviso é que sobressai. Como é que ele pode fazer para conseguir esse dardo, um dardo realmente original e oficial para a prática? É caríssimo, é difícil. Até a federação mesmo não tem, certo? A federação tem, mas é pouco, né? Só tem mesmo para competição. Tanto é que só é usado para competição. Para treinamento, não existe dado para treinamento na federação. Como prova de superação, os atletas piauienses estão de malas prontas para o Norte e Nordeste em Natal e os Jogos Brasileiros da Juventude em Londrina. Cada vez eu fico mais triste, professor, de ver que nossos jovens, eles precisam do mínimo. Eles têm potencial, nós somos um país que tem jovens com potencial imenso e tão pouco investimento, né? Tanto descaso, né? Pois triste isso. Muito triste. Porque isso é muito interessante, né? A gente acha massa, né? Quando a gente vê essas histórias de superação. Eu, particularmente, acho incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu lamento muito que as pessoas precisem passar por isso, né? Exato. E aí é importante trazer, porque quando a gente vê uma competição acontecendo, né? Chega nas Olimpíadas, aí a gente diz, mas o fulano nem ganhou, né? Nem foi campeão, errou, fez não sei o quê. Mas a gente esquece de analisar como é que esses atletas treinam, né? Quais são as condições que eles treinam. Lá nos Estados Unidos, tenho certeza que eles treinam com dardo, né? Ali. Todo, né? Os equipamentos todos de ponta, né? Aqueles equipamentos que hoje têm estudos, são estudados e tal, preparados exatamente. Pois é. Isso é maravilhoso. E aí quando os nossos atletas chegam, né? Vão disputar com pessoas que estão ali, de repente, treinando em condições melhores. Então, fica aí a reflexão para vocês sobre isso, né? Então, vamos ver um pouquinho agora do lançamento de martelo. Acho massa também. Também. Ó, o vídeo ele é um pouco distante, né? Porque como eu disse pra vocês, a área é delimitada e o câmera não podia ficar tão perto, né? Mas a atleta que tá ali fazendo o lançamento, né? Ó, agora tá um pouquinho mais perto, mas ela gira o martelo várias vezes. Depois ela faz esse giro também com o corpo, né? Pra poder fazer finalmente o lançamento. Então, mesma coisa aí para ver qual a maior distância que elas conseguem lançar. Então, agora falando sobre a parte das corridas, e aí é onde entra o tempo, né? O tempo é que marca aí quem são os ganhadores e perdedores. Né? E essas corridas, elas são divididas em 3 tipos. Em 2, na verdade, né? Aí que é em curta distância ou de velocidade. E aí, peraí, eu misturei foi tudo. Elas são divididas aí em 3 tipos, né? Eu falei falei a coisa certa e depois corrigi por errado. São 3 tipos. A gente tem a corrida aí de curta distância, que também é chamada de corrida de velocidade. Nós temos as corridas de meio fundo, né, ou de média distância, e temos as corridas de fundo, né, ou de longa distância. Então vocês vão
ver aí diferentes tipos, né, de corridas que existem. Eu tô vendo aqui, a gente ia continuar falando sobre isso, mas já tô vendo que o tempo já está estourando. Então, vamos ficar com a continuação para a próxima aula. Oba! Porque essa parte eu vou falar. Calma, não corri. A professora Dini não correu, meu gente. Não conseguiu. Graças a Deus o técnico viu logo que não dava para correr. Que o seu dom era outro, não era? O meu era para outra. Era outro, né? Vamos pro peso, pro disco, mas... Pessoal, eu estou amando a aula. Então, aqui no chat, vão olhando, vão tirando as dúvidas, preparando, escrevendo, que aí a gente na próxima aula já fala sobre isso, né? Exatamente. Então, minha gente, nosso muito obrigado, né, para vocês. Começando agradecendo a nossa querida Helena, minha xará, Tchau, a Isa e Cleitinho. A Isa e Cleitinho que estão ali no estúdio e a você que está nos assistindo. Um cheiro e até a próxima.